A violência é a principal causa da morte de jovens entre 15 e 24 anos no Brasil. E o perfil da maior parte das vítimas de assassinatos se confirma a cada levantamento feito sobre o tema. São homens negros com baixa escolaridade e com dificuldade de acesso a qualquer tipo de oportunidade no mercado formal de trabalho. Mas o quanto que a situação de pobreza em que esses jovens vivem os torna de fato vulneráveis à violência. Na entrevista de hoje, dessa série especial do Futuro sobre Pobreza e Desigualdade, eu vou conversar sobre esse assunto com o sociólogo Inácio Cano, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Olá, professor. Obrigada pela presença aqui desde já. E eu queria começar já provocando aqui uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, que é a seguinte, que de cara a gente estabelecer há uma relação entre a situação de pobreza com a violência, não importa se é no contexto da juventude ou da população em geral, é bastante perigoso porque isso pode reforçar alguns estigmas, alguns estereótipos que a gente efetivamente não quer alimentar. Mas o fato é que os dados constroem aí um perfil específico do jovem hoje no Brasil que é vítima de homicídios, e é vítima e autor de homicídios também, né? Então, eu queria saber, assim, em que medida essa relação, efetivamente, ela existe? Esse é um debate clássico, né, na área de criminologia e na análise da violência. Os dados são muito consistentes. A probabilidade de ser assassinado é muito mais elevada nos bairros pobres, por exemplo, do que nos bairros ricos. Depende de qual for a unidade de análise que a gente escolher. Se a gente compara cidades, por exemplo, não está tão claro que as cidades mais pobres sejam mais vulneráveis. Ou estados dentro do Brasil também não há uma relação muito clara. Agora, dentro das cidades, a diferença entre áreas pobres e áreas ricas é gritante. E isso é sistemático não só no Brasil, mas no resto da América Latina e em muitos países do mundo. Então, a associação de pobreza e violência é clara. Muita gente tem um certo receio de dizer isso, porque pareceria que haveria, como você disse antes, um estigma e a gente diria que os pobres então são mais violentos. Não se trata que o pobre seja mais violento. Se trata que as condições de vida nessas áreas certamente são mais condizentes para a violência. Há outro elemento também importante. A renda te permite te proteger contra a violência. Por exemplo, se mudando para um lugar mais tranquilo, por exemplo, contratando equipamentos de segurança. Então, na medida em que você tem menos renda, também tem menos capacidade de se proteger contra a violência. Numa pesquisa que nós realizamos há pouco tempo atrás, comparando a taxa de homicídios entre 15 e 24 anos para as cidades do Brasil, a gente descobriu que uma das dimensões mais importantes é a renda do quintil mais pobre da população, ou seja, a renda dos mais pobres. Quando essa renda é baixa, a violência é maior entre os jovens, quando essa renda é mais elevada, a violência é menor. Então, não há dúvida nenhuma sobre a associação do fenômeno, isso não significa que a gente esteja atribuindo algum tipo de estigma ao pobre em si mesmo, mas essas condições de vida certamente acabam promovendo violência. Quer dizer, o senhor está me dizendo aí que a questão de renda ela é determinante, né, de certa forma, mas o quanto que a dificuldade de acesso à educação de qualidade, ao mercado formal de trabalho, também torna essas pessoas mais vulneráveis. A gente tem aí o que se chama hoje em dia da geração nem-nem, né? Nem emprego, não está nem empregado, nem está estudando, né? O quanto que esses jovens que não estão no mercado de trabalho, não estão na escola, eles estão mais vulneráveis. Nessa mesma pesquisa que eu mencionava, além da renda dos mais pobres, as outras duas variáveis que tinham um peso determinante sobre a taxa de homicídios dessa população jovens eram a dinâmica demográfica, mais crescimento, mais população está associada a mais violência. E, em segundo lugar, o IDEB, que é o Índice de Qualidade do Sistema Educacional, e que tinha um impacto muito grande na violência. Os municípios que têm um sistema educacional melhor, onde as crianças ficam mais tempo na escola e onde o aprendizado é mais elevado, porque o IDEB junta tanto reprovação quanto aprendizado, né? Nesses lugares a violência é mais reduzida. Nos lugares onde as crianças saem da escola ou não aprendem, a violência é mais elevada. Então, a inserção social via educação e via trabalho é essencial como um fator que pode ajudar a diminuir a violência. Outro elemento importante também, como eu dizia antes, é que é a renda dos mais pobres, não a renda do conjunto da população. Isso significa que se a gente tiver política social direcionada para essas camadas mais pobres da população, a gente pode ter um efeito preventivo mais elevado. Quanto que questões mais subjetivas, assim, por exemplo, relacionadas ao desejo de consumo, a sociedade inteira, independente da camada social em que a gente se encontre, a gente está imerso nesse desejo da sociedade de consumo, né? Mas o quanto que essa questão subjetiva do desejo de consumo
também cria situação de vulnerabilidade para a violência e para os homicídios especificamente. Esse é outro debate clássico, né? A ideia de que quando há uma defasagem entre as chances que as pessoas têm de se inserir socialmente, de consumir, etc., e os meios que as pessoas têm à sua disposição, maior a chance de criminalidade, desvio social e, em última instância, de violência. Mas, por exemplo, recentemente no Brasil, depois de muitos anos de aumento, a gente conseguiu diminuir um pouco, pelo menos, a taxa de homicídios. E eu não acho que a sociedade tenha ficado menos consumista nos últimos anos. Então, sem dúvida, é um fator. É difícil isolar o peso desse fator no conjunto, mas não me parece que seja o fator determinante. Eu acho que o consumismo afeta basicamente o mundo inteiro, né? A globalização tem como consequência você ver o padrão cultural mais semelhante em diversos países e, entretanto, os níveis de violência são muito diferentes. Então, apesar de que é um clichê, um argumento clássico, as crianças querem comprar um tênis de luxo, etc., não me parece que seja o fator determinante. A gente está conseguindo diminuir as taxas de homicídio e não acho que isso seja porque a gente esteja contendo as ânsias consumistas da população jovem. As estatísticas mostram também, os dados, né, efetivamente mostram que são jovens negros ou pardos, né, e homens do sexo masculino que são as vítimas da violência, né? Isso permanece, isso é uma constante social, enfim, desde que a gente tem dado, sempre, em alguns, depende do estado, mas em geral você tem 8, 10, 12 homicídios masculinos para cada homicídio feminino. Isso não é uma característica só do Brasil, não? Não só do Brasil. Não é, o que né? nos diferencia no Brasil é a intensidade do risco e da violência, mas o perfil de jovem do sexo masculino é quase que universal. Aí tem muitos fatores, né? Tem fatores hormonais, se você quiser, fatores psicológicos, a construção de uma identidade, o desafio, a transgressão, tem fatores econômicos e sociais, dificuldade de inserção social. E tem, eu acho que um elemento importante para refletir, a questão da masculinidade, a construção dessa masculinidade via assertividade, violência, afirmação um pouco dura, né? Então, acho que a gente tem que desconstruir essa noção de masculinidade. Você vê muito isso, inclusive, analisando a conduta dos criminosos, a conduta, inclusive, de alguns policiais que têm um desempenho mais violento. Essa ideia de eu não levo o desaforo para casa, né? Essa construção dessa masculinidade tem que ser dura e, às vezes, violenta. A gente tem que reconstruir a imagem masculina, porque, de fato, a violência é basicamente um problema masculino. Pois é, nesse sentido, não sei se isso aparece ainda nas pesquisas que os estudiosos como o senhor fazem sobre esse tema, mas, enfim, as coisas vêm mudando, né? A gente tem aí, está diante do empoderamento feminino em diversas áreas da sociedade. As mulheres muito no mercado de trabalho, fora do ambiente privado e muito mais no ambiente público. Essa mudança cultural que tem ocorrido na sociedade, de certa forma, ela contribui para reduzir esse fator, essa possibilidade do homem ser mais autor de violência ou vítima da violência, ou não, ou é o contrário, isso reforça essa questão da masculinidade que tem a ver com a violência? A gente não tem observado grandes diferenças longitudinais ao longo do tempo entre as taxas masculina e feminina, né? O que a gente tem observado, por exemplo, é a maior participação das mulheres nas cadeias em função da sua maior entrada no mercado de venda de drogas, por exemplo. Mas em termos de violência, é mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, essa maior inserção profissional das mulheres não tem se traduzido num maior nível de violência comparado aos homens, né? Que poderia ter acontecido, mas de fato não aconteceu. Além dos fatores que você elencou, outro importante também é o Estado Civil. Então, a vítima preferencial do homicídio no Brasil tem 15 a 24 anos, é de sexo masculino, é morador das periferias urbanas, baixa escolaridade e é solteiro também. É bem interessante que você estar casado é um fator de proteção bastante importante, sobretudo para a população negra, né, no Brasil. Estar casado e ter filhos, alguma coisa em relação à família? Os dados que a gente tem não permitem saber se tem filho ou não. Provavelmente, muitos desses casados têm filho. Família é uma conduta mais previsível, menos de risco, menor exposição, mas o fato é que essa vida, digamos, entre aspas, mais convencional está associada a um menor risco de homicídio. Algum tipo de política pública tem conseguido dar conta de tentar reduzir esses índices de violência, de homicídio nessa população, especificamente nesse grupo? Eu acho que sim. Eu acho que no Brasil, nos últimos anos, a gente vivenciou pela primeira vez políticas públicas especificamente dirigidas à redução de homicídio, o que é uma novidade, porque o homicídio afeta sobretudo o pobre. Então, nunca foi prioridade da política pública. A política de segurança sempre priorizou, por exemplo, sequestros, crimes contra o patrimônio e não homicídio. Mas nos últimos anos
Nós temos programas como Pacto pela Vida em Pernambuco, programas como Fica Vivo em Belo Horizonte e a própria UPP no Rio de Janeiro, que tem conseguido diminuir de forma significativa os níveis de violência letal. No Rio, por exemplo, nós vivemos uma grande mudança, nós procedemos de décadas de uma situação de conflito extremo e de um modelo de guerra contra o crime, guerra quase que literal, né? Militarizado, blindado, armamento pesado. E graças a Deus, nos últimos anos, houve um desenvolvimento de uma política nova, que é a pacificação, que é justamente desmontar a guerra. E isso tem tido um impacto bastante significativo na redução de homicídios. As pesquisas já conseguem mostrar uma avaliação recente, por exemplo, dentro das áreas do PP, a taxa de morte violenta, que junta homicídio e outras categorias afins, se reduz em 60 por 100 mil. Essa é uma redução muito importante, pensando que, por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio está por volta de 25 por 100 mil. Em outros países, na Europa, por exemplo, é 5, até menos do que 5. Então, uma redução de 60 é uma redução extremamente importante. Agora, é extremamente também crucial que os governos comecem, de fato, a priorizar o homicídio. Outra política importante é a criação de divisões de homicídio, enfim, de uma estrutura para investigar o homicídio, porque a criminologia nos mostra que a reincidência é muito elevada. As pessoas que matam já, quando você vê um massacre, um crime de muita repercussão, a não ser que seja passional, em geral, o protagonista, o autor desse crime já cometeu muitos outros homicídios antes. Então é muito importante reforçar... E a dificuldade de investigação também para ver a punição. Tem que reforçar a capacidade de investigação, né? Fazer perícia, a prova técnica, a investigação. Tem que dar prioridade ao homicídio e reforçar a capacidade de investigação. E, bom, pelo também que o senhor diz, quer dizer, existe uma questão relacionada ao porte de armas, né, a utilização de armas de fogo, quer dizer, políticas talvez de desincentivo ao porte de armas poderiam ajudar. E também queria saber o quanto que a relação da polícia com esse público especificamente pode modificar também essa situação. Bom, as armas são centrais, sobretudo no caso brasileiro. No Brasil, mais de 80% dos homicídios, sobretudo em alguns estados, são cometidos com armas de fogo. Então, tudo que a gente fez até agora, o Estatuto do Desarmamento, foi muito importante, mas ainda é pouco, porque a arma de fogo continua sendo a protagonista da morte dos jovens. Então, temos que continuar nesse caminho. A gente está falando aqui falou de UPP, quer dizer, uma realidade muito carioca, né, não é nem do estado, mas da cidade do Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, se confirma, não com UPPs, não em outros estados, mas com a postura da polícia em relação a esse grupo de jovens, com áreas que têm menos esses confrontos armados, seja nas regiões rurais ou nos centros urbanos. Isso se confirma, os índices de homicídio eles são mais baixos em outras regiões do país? A realidade muda de local para local. É bom que se faça também um diagnóstico local, né? Às vezes as pessoas pedem um plano, mas o plano não pode ser nacional. Pode ter algumas diretrizes nacionais, mas o plano tem que ser local, tem que ter um diagnóstico local, porque a realidade é muito diferente. Está mudando um pouco o perfil, mas a importância e a gravidade do fenômeno, evidentemente, continua, e a necessidade de desenvolver políticas específicas de prevenção, inclusive de prevenção da violência contra jovens, que normalmente a gente acha que jovem... Enfim, e há uma descontinuidade também nas políticas, porque quando o jovem faz 18 anos, não é mais alvo de um conjunto de políticas, e aí ele sai da política pública. Algumas outras políticas são desenvolvidas, mas há uma descontinuidade. É preciso que haja continuidade nessas políticas, começando na adolescência e chegando até, enfim, a idade jovem, até os pelo menos 29 anos. Ok, professor Inácio Cano, muitíssimo obrigada por essa conversa. Bom, obrigada a você que acompanhou a entrevista. A gente agradece a sua companhia. Um abraço e até a próxima.